Ainda não? Boa noite a todos. Hoje estamos num número menor, mas eu tenho certeza que, espiritualmente falando, aqui está cheio, né? Boa noite quem está em casa. Vamos começar os trabalhos da noite, com muita fé no coração, pedindo para Jesus renovar as nossas esperanças. E muitas vezes, diante dos problemas, a gente vai minando, né, a nossa esperança. A gente não pode perder a esperança nunca. A esperança e a fé tem que estar sempre bem fortalecido. Então, vamos pedir que Jesus fortaleça cada vez mais a nossa fé, a nossa esperança, porque tudo tem a sua hora certa. Isso ainda não aconteceu, porque Deus sabe todas as coisas, tá? Então, vamos fechar os nossos olhos nesse momento, indo nos harmonizando com os mentores espirituais que nos acolheu com todo amor nessa noite de hoje. Vamos mentalizar Jesus, que Ele possa nos envolver com todo o seu amor, com toda a sua paz. Que possamos nesse momento entregar a Jesus todas as nossas aflições, nossos medos, nossas angústias, principalmente nossas preocupações, pedindo a Ele muita força na nossa caminhada. Durante esse trabalho, que aquilo que a gente traz no coração como pedido possa ser entregue nas mãos de Jesus e que Deus possa fazer, né, segundo a sua vontade, o melhor para cada um de nós. E assim, unidos numa só energia, num só pensamento, vamos fazer com toda a fé do nosso coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agora eu vou passar a palavra, né, para o palestrante da noite. O tema é paciência, o que todos nós precisamos, né? Então, seja bem-vindo, seu Euclides, fica à vontade, tá? Boa noite. Paciência, né? Vocês tenham paciência comigo, hein? Eu fico muito feliz de voltar a essa casa mais uma vez, né? Sempre que a gente é convidado, a gente fica esperando o dia. E o tema a gente decide bem antes, não é? Mais de mês. Então nós começamos a pensar, a ler a respeito, a estudar, como é que nós vamos abordar. Às vezes a gente traz uma apresentação, não é? Eu gosto de usar a apresentação, mas não muito. A conversa, assim, tete a tete, não é? Talvez ela seja mais rica, porque a imagem muitas vezes, né, a pirotecnia nos envolve ou traz uma imagem bonita. A gente se envolve, mas eventualmente não reflete. Então, o nosso convite hoje aqui é para pensarmos muito no que nós estamos fazendo. Até porque o que estamos nesse momento fazendo é nos preparar para o passe, né? Se esse preparo para o passe nos traz ainda material para reflexão em casa, à noite, nos traz elementos para a tomada de decisões nas nossas vidas, ótimo, melhor ainda, não é? Então a gente une o útil ao agradável, não é? E a gente sabe que a fluidoterapia que está marcada ali na porta começa aqui, não é? Quando a gente vai relaxando nosso corpo, a nossa mente, vai se desvinculando das atividades do dia a dia, das questões, dos dilemas,
e vai entrando numa outra sintonia, que é a sintonia que favorece, né, a aplicação do passe. Por isso, a paciência é muito importante para nós, né? Na hora de nós trabalharmos, na hora de nós chegarmos à casa espírita, na hora de ouvirmos o orador que às vezes fica se repetindo, né? Às vezes fica demorando na introdução e não chega no tempo. Caramba, não vai falar do assunto, né? O que eu estou fazendo aqui? Tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema paciência, no capítulo 9, o item 7, escrito por um espírito amigo, dizem aí que é Joana de Ângeles, né? Não importa. Se ela quisesse, ela teria assinado com o nome dela. Então fica por um espírito amigo. Em 1862. Ela começa dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Eu vou parar por aqui. Primeiro porque a maioria de nós não está nesse nível de compreensão, não está nesse nível de aceitação, de entendimento, digo mais, de fé, que permita nós estarmos pensando na bênção do sofrimento. Então, para nós nos situarmos, eu vou pedir licença a vocês para avançarmos um pouquinho. Se no item 7 Kardec colocou a paciência, no item 9 ele colocou a cólera. Cólera, beleza, para nós está fácil. De cólera a gente entende, né? Que é bem o oposto até. Até porque a cólera vem depois da paciência somente no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se nós pensarmos em virtudes, a paciência vem depois da cólera, não é? Primeiro nós, nas primeiras encarnações como humanos, muito ainda vinculados aos nossos instintos que nos conduzem, antes de desenvolvermos a inteligência que nos propicia a compreensão das coisas, o desenvolvimento das ideias, dos pensamentos, o entendimento das leis divinas. Nas primeiras encarnações, nós somos instinto, cólera, para nos defendermos, para garantirmos a nossa sobrevivência, a nossa multiplicação, para nos impormos e marcarmos o nosso território. Aqui mando eu. E se eu for muito bonzinho, vão tirar meu espaço. De cólera nós entendemos até hoje, depois de tantas encarnações, eu estava embevecido, ouvindo um Pai Nosso recitado por todos, como há muito tempo eu não via ou ouvia. Perdão. Frequentemente a gente, na condução do Pai Nosso, né, o orador, ou quem está proferindo a prece, fala, os outros acompanham em pensamento. Duvido que algum de nós não tenha tido, se não nessa encarnação, noutras anteriores, uma vida como católico, né? E que não tenha rezado o Pai Nosso à exaustão, no terço, no pagamento da promessa, no do padre, enfim. Então, o Pai Nosso faz parte da nossa formação e do nosso crescimento. É bom que a gente tenha isso. Nos acalma, nos prepara para as conversas, para os embates com a vida, com as limitações, com as dificuldades. E aí eu saio de casa, cheio de Pai Nosso na cabeça, e na primeira esquina, um sujeito atravessa com o carro na frente do meu, e eu imediatamente
dou um passe nele, né? Mas não é aquele passe que a gente vai receber aqui, não. É aquele passe, rapaz, o que você está fazendo? Atrasado para o serviço, eu chego esbaforido, muitas vezes tendo que cumprir um horário, e estou no limite da chegada. Quando eu entro, o chefe só dá uma de soslaio, né? Entro de olho. Bastou para estragar meu dia, azedou. Eu começo a fazer a minha rotina, a minha atividade, começa a dar errado. Por quê? Eu já saí errado de casa. No primeiro desafio eu fracassei. Respondi na altura. Talvez frequentemente até num tom a mais, ou 2 ou 3 a mais do que nos chega, né? Alguém me olha feio e eu já respondo com uma palavra inadequada. Alguém me faz uma maldade qualquer, até por ignorância ou por negligência, e eu respondo comigo é assim. Mas eu sou espírita, eu gosto de falar isso. Eu sou espírita, mas não sou bobo. Então, esse negócio é muito bom, não dá certo. Não nesse mundo de provas e expiações. Quando o mundo for bonzinho, eu sou bonzinho. Aí vai estar tudo certo. Mas por enquanto, não. Ninguém precisa se identificar com o que eu estou falando aqui, mas no nosso nível é mais ou menos assim. Talvez não tanto. E eu estou falando mais de mim do que dos outros, tá? Talvez não tanto. Mas quem nunca, né? Quem nunca desejou que a coisa andasse mais depressa, que a coisa fosse mais suave, que não demorasse tanto, que a dor não fosse tão doída na alma nem no corpo? Quem nunca desejou que as discussões não dessem seguimento, mas a gente não consegue parar enquanto não dá a última palavra, enquanto não mostramos toda a nossa razão e como nós estamos certos nas discussões? Quem nunca? Por isso mesmo que falar de paciência, dizendo que a dor é uma bênção, não alcança muito a gente. Nós vivemos ainda, e não é infelizmente, porque nós falávamos há pouco que a cólera vem antes da paciência, porque a paciência não é um presente de Deus, não é uma virtude que Deus contemplou aqueles que lhe são mais caros. E muitas vezes a gente lê e ouve pessoas esclarecidas falando de que a paciência é um dom que Deus destina a alguns dos seus eleitos. Até a Joana de Ângeles aborda isso aí. Eu não imagino até que não seja sem um pingo de ironia. Deus destina aos seus eleitos para que eles sejam mais felizes no céu. Ora, eu prefiro ser feliz no céu sem sofrer aqui. Quem não? Não é? É melhor para nós. Deus nos contempla com o sofrimento para o nosso benefício se nós entendermos Deus como um ser bom, justo, amoroso, que nos tem como seus filhos, pois somos a sua criação. Não podemos entender um Deus que nos deixa de legado o sofrimento, o envelhecimento, a doença, a má condução das nossas vidas, muitas vezes por outros, contra os quais nós não temos força para reagir. Não dá para ser tão paciente assim, não dá para ser tão bondoso com quem me ofende. Mas nos dizem que não é assim. Graças a Deus nós temos o Espiritismo que nos esclarece dos sofrimentos atuais como consequência
de fatos, pensamentos, palavras conduzidas por nós num passado mais ou menos remoto, do qual nós mesmos nos habilitamos por nossos atos a essas consequências que vivemos hoje. Aí sim, faz sentido. Porém, com sentido ou sem sentido, o sofrimento não passa a ser bom. Continua sendo sofrimento. E é legítimo que nós tenhamos o interesse e a vontade de sair do sofrimento e buscar a paz, a felicidade prometida. Vale para todos nós. Se não fosse assim, eu pararia de tomar remédio quando fico doente. Porque é castigo de Deus. Eu não iria procurar melhorar de vida para ter um conforto na minha velhice, para ter uma segurança e atender melhor aos meus filhos, porque se eles sofrem hoje, é a vontade de Deus. Mas não é isso que a vida nos mostra. E o convite à nossa paciência, que nós ainda não compreendemos muito bem, porque estamos bastante vinculados a essas sensações e sentimentos que trazemos conosco, como a nossa própria herança. Cada um tem a sua. Aos poucos vamos nos desligando desses liames que nos, perdão mais uma vez, aferroam a esse mundo material. E vamos nos espiritualizando e nos considerando como seres espirituais. Que quando deixarmos este corpo que nos transmite o sofrimento, e essa moral frouxa que nós vivemos, que nos permitimos a tantas coisas erradas, sabendo que são equivocadas, certamente que a nossa vida será com as consequências do bem que tenhamos feito. Aí sim, sem sofrimento e sem dor. O tempo, para nós, embora pareça tão estendido, diante da eternidade, a nossa referência é nada, não é? Nem uma gota no oceano. A paciência que nós queremos, não dá para chegar nela como gostaríamos. Mas dá para deduzirmos. Como nós chegamos a Deus por Jesus, nós podemos chegar à paciência pela sua mãe. Qual é a mãe da paciência? A fé. Paulo deu aquelas 3 virtudes, né, nas suas cartas. A fé, a esperança e a caridade. Em algumas traduções, o amor. Mas a fé é a mãe da esperança e a mãe da caridade. Dizem, sim. E a esperança sem paciência são praticamente sinônimos. Outro dia eu ouvia a palestra de um amigo que no meio da palestra deixou de passagem, olha, uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês. Jesus crucificado, ele repetia, ou repetiu pelo menos, foi crucificado às 9, ao meio-dia escureceu e às 3 da tarde ele expirou. Antes disso, ele olhando para todos que o estavam lá acompanhando, ele disse, Pai, por que me abandonaste? E repetiu, Pai, por que me abandonaste? Isso vivia na minha cabeça e eu nunca entendi. Não dá para entender. Por que Jesus, no momento do seu maior testemunho, amarelou, pipocou, pedindo que Deus o tirasse? Ali, entre aqueles que o crucificavam, estavam doutores da lei, escribas, pessoas de alta patente na sociedade dos judeus.
Teve um, inclusive, que disse assim: ó, Filho de Deus, se és mesmo Filho de Deus, desce daí e mostra para nós quem você é. Não foi um qualquer que falou isso. Ele poderia ter feito isso? Poderia. Mas, ao contrário, ele pede ajuda de Deus. Então, esse meu amigo, nessa palestra, chamou a atenção para um fato que aí ficou martelando o mês inteiro e eu estou aqui trazendo para vocês. Ele não estava reclamando da condição que ele se encontrava naquele momento, mas ele estava repetindo o Salmo 22. Esse escrito há mais de 1000 anos. Na pesquisa do Salmo 22, que eu convido depois vocês a fazerem na internet, tem muita coisa legal sobre isso. A gente encontra que o Salmo 22 traz a narrativa da crucificação, como foi escrito depois da crucificação, pelos evangelistas, pelos que estavam lá fazendo o registro do que havia se passado. Inclusive, no Salmo 22 tem alguns detalhes muito impressionantes, como o fato das vestes de Jesus terem sido jogadas no dado. Está lá no Salmo 22. Por isso que ele repetiu o Salmo 22, como querendo dizer, e que ninguém entendeu naquela época: eu não vou deixar de cumprir nenhum i, nenhum pingo do i da lei divina. Os profetas estavam lá e ele estava dando seguimento àquilo que já havia sido escrito a seu respeito. Também fala de como, transpassado pela lança, jorrou sangue e água, de como o seu coração parou e por aí afora. Tem muitos detalhes, não só em uma narrativa da crucificação, mas em várias, que alguém até eu encontrei, me perdoem a falta de memória, de não me lembrar o nome de quem fez essa pesquisa, que fez um quadro e foi anotando no Salmo 22 o evento que havia sido preconizado e onde estava a narrativa, em qual evangelho, em quem falou, em qual ponto exatamente. É muito interessante isso, por isso eu deixo esse convite para nós olharmos. Mas por que eu estou dizendo isso? Jesus não é para nós espíritas o patrono do nosso planeta. Ele não presidiu a criação do planeta Terra, na formação de toda a matéria orgânica e mineral que nós temos aqui. Para nós espíritas, sim. Então ele estava lá no começo, e ele estava lá quando foram escritos os salmos, e ele estava lá na crucificação. Esperou todo esse tempo, esperou que nós nos preparássemos para receber a sua mensagem. Se isso não for paciência, eu não vou saber o que é. Mais que isso, ele ainda nos deixou prontos para recebermos o complemento da sua mensagem, nos avisando que viria o Paráclito, que nos traria as informações que ele já havia trazido e mais ainda que não estávamos prontos para receber. E aí, quase 2000 anos depois, nos chega o Espiritismo com a codificação de Kardec para nos trazer esses complementos. Só nessa passagem nós já estamos em 3000 anos. E nós estamos aqui começando uma conversa dizendo: a paciência não está no nosso alcance. No nosso não, mas nas referências que nós temos, estão sim. Nós temos Jesus para nos orientar na vida, nós temos Francisco de Assis, nós temos a autora desse texto, Joana de Ângeles, que teria sido Joana de Cusa à época de Jesus. E depois mais tantas outras encarnações. É interessante sempre como Joana, né? Como Joana, até uma encarnação no Brasil.
Então, esse pessoal não tem paciência, eles estão nos convidando porque é fácil falar, como nós falamos aqui, ó, você não tem paciência. Se alguém te ofende, tenha calma. Mas eu saio daqui e talvez eu não consiga, na primeira esquina, levar uma fechada do motoqueiro. Talvez eu não consiga. Porque falar é fácil. Então, por que nós fazemos isso? Por que nós falamos? Por que a gente vem aqui? Por que a gente pede? Por que a gente ora, toma passe e quer se melhorar? Porque estamos construindo a nossa fé. A paciência, ela é filha da fé. Porque se eu não tiver fé, como é que eu vou entender uma coisa que está fora do meu alcance? Alguém me dá uma receita de bolo. Se eu não botar fé que aquela receita é boa, eu não vou gastar minha farinha, meu ovo, meu leite. Não vou fazer. Espera aí, deixa lá. Por outro lado, quando eu aprendo a fazer o bolo e eu sei que não adianta deixar o forno na temperatura mais alta, porque o bolo não vai sair mais rápido, ao contrário, vai desandar, eu vou colocar ele numa temperatura mais branda e vou deixar assar. Ao apressado que passa por mim, fala, aumenta um pouquinho a temperatura. Não. Por quê? Porque eu sei que não funciona. Essa é a fé raciocinada. Essa é a fé que nós temos. Eu sei que se eu acelerar esse processo, eu vou estragar o resultado. Então, Jesus nos disse, olha, tem coisas que eu não posso dizer para vocês ainda, porque vocês não iriam assimilar. Antes, iriam ficar deslumbrados e eu iria fazer mais mal do que bem a vocês. Aceitem dessa forma. Aceitem dessa forma. Repitam o que eu faço. Eu sou o modelo para vocês. É difícil entender Deus, claro. Mas nós temos um modelo, temos Jesus. A paciência anda por esse caminho. Se não estamos ainda dotados de todas essas virtudes, tão boas de se falar e tão idealizadas por tantos, nós podemos seguir os modelos. E tropeça aqui e ali adiante, e mais outra vez, acontece. Levanta, sacode a poeira, segue em frente. Não se pede do espírita uma perfeição que ele não tem. O verdadeiro espírita se conhece pelo seu compromisso em se melhorar a cada dia. Não por ser perfeito, que temos essa humildade em reconhecer. Muitos não. Mas são poucos agora. Mas porque nós queremos estar melhores. Estamos aprendendo a pedir desculpas, estamos aprendendo a reconhecer o nosso erro e mais, estamos aprendendo a não devolver com a mesma moeda. Estamos aprendendo a abrir mão da nossa razão em nome da pacificação. A esse respeito, e diz muito para todos nós, porque nós somos hoje pessoas muito inteligentes. Olha o mundo que a gente vive, a tecnologia, até onde nós estamos chegando. Temos muito argumento. Até 10 anos atrás, apontava-se o medo das pessoas de falar em público, como em alguns casos, maior até do que o medo da morte. Olha o que a tecnologia fez conosco. Hoje todo mundo fala sobre qualquer coisa, a qualquer tempo. Abre seu canal no YouTube e sai soltando as suas pérolas. Muitas coisas boas. Muitas coisas que se deve pensar e filtrar.
Como um texto sem autor só vai servir para nós o que fizer sentido para a nossa razão. E ainda que haja um texto da autoria do mais graduado ser que possa aparecer aqui, se não fizer sentido, nós vamos estragar o nosso trabalho, a nossa vida, ou desperdiçar uma encarnação seguindo um caminho equivocado. Então, as boas verdades que nós temos condição de descobrir, de entender, não precisam ter autoria. Obrigado, Joana de Ângeles. Não precisam ter autoria. Basta que sejam coisas boas, corretas, e que não nos tragam consequências desastrosas no futuro, mas que as consequências que nós estamos observando agora, no nosso sofrimento, não são essas as que nós estamos construindo. As consequências que nós estamos vivendo, porque nós estamos num mundo de consequências, nós estamos vivendo o passado. O passado da ignorância, do instinto, da cólera, do orgulho, da vaidade, da inveja. Está lá no passado. As consequências do mundo que nós estamos construindo agora, cada um o seu, não é? Porque não vamos ficar esperando aí que o mundo melhore para a gente se melhorar, senão vamos continuar patinando no gelo. Essas consequências que virão no futuro são o que nós estamos começando a construir agora. Com isso, humildade, paciência. Para não dizer que a gente não segue o roteiro, a Joana de Ângeles fala aqui ainda. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas, como 1000 alfinetadas que acabam por nos ferir. Uma pequena alfinetadinha, não, mas imagina 1000. E nos convida, por reflexão e entendimento. É um convite, não é uma ordem. Os bons não ordenam, né? Eles mostram. Nos convida a nós agradecermos aqueles que nos convidam a testarmos as virtudes que julgamos ter aprendido ou ter adquirido. A paciência, o perdão, ser paciente com quem renitentemente teima em me desacatar. Perdoar quem não inadvertidamente, mas propositalmente me causa um prejuízo. Aprender a resignar-se com a vida que tem. Atenção, aqui entra um terreno perigoso, sempre que eu falo isso preciso fazer uma ressalva, porque resignação não é a mesma coisa que acomodação. Antes de resignação, a gente prefere colocar talvez a não revolta com a situação que vivemos. Mas isso não quer dizer que não devamos fazer nada, não é? Ou melhorar a minha cultura para ter uma condição melhor profissional, para me relacionar melhor com o mundo, vou me esforçar mais no meu trabalho, para quem sabe eu receber uma produtividade maior, vou cuidar do meu corpo para que ele dure um pouquinho mais, para que eu possa dar continuidade aos meus projetos de vida, aos meus planos. Então, não vamos misturar. Mas eu não vou me revoltar porque Deus me dá a oportunidade de eu testar as virtudes que eu imagino ter. Não vou me revoltar porque na minha casa, ao invés de encontrar a compreensão, a solidariedade, ao invés de encontrar o impulso, a motivação, eu encontro a crítica,
eu encontro a acidez nas palavras, eu encontro a dificuldade no relacionamento. A esse respeito, e principalmente por isso, nós devemos, espíritas, pensar no que nos diz o Espiritismo, que é em casa que nós somos desafiados a mostrar aquilo que já tenhamos aprendido. Na rua é fácil. Você abre um sorriso, vai ficar 5 minutos com uma pessoa desagradável, dá aquele sorrisinho falso e vai para casa. Chama-se verniz social. Mas quando eu chego em casa irritado, ou quando eu encontro alguém irritado em casa, aí eu mostro a minha face, a face real. E é essa face real que eu vou olhar no espelho no dia seguinte, que vai contrariar tudo aquilo que eu tinha intenção no começo do dia. Mas cheguei em casa cansado, nervoso, cheio de problemas, a coisa não deu certo, não andou como eu quis. Coitado de quem estiver me esperando. Né? É isso, gente. Queria que nós pensássemos um pouco nisso, para que ali, na cabine de passe, estejamos todos não refratários, mas permeáveis àquilo que já nos está sendo permitido receber. Chama-se misericórdia de Deus, que não temos talvez os méritos para receber o que nos vai ser oferecido. Mas nos comprometemos aqui, diante de Deus, a buscar esses méritos, para que sejamos merecedores dessas bênçãos que nos chegam em adiantado, o tempo todo. Né? A gente reclama da vida, mas ainda não colocaram um chip no nosso nariz para cobrar o ar que respiramos. Vamos aproveitar isso. Obrigado pela atenção.